converge para expressões lapidares, que depois funcionam como anexins ou adágios populares, ou deles decorrem. Então ele cria frases, chavões, né? Ideias, assim, ele tenta sintetizar o que ele está falando numa frase. Essa frase pode ter sido criada por ele, ou apenas extraída, né, do seio do povo. É o caso, por exemplo, da sua ideia acerca das mulheres. São como as pedras preciosas, cujo valor cresce ou mingua segundo a estimação que dela fazemos. Então, o valor da pedra preciosa está no afeto, né, em que se dá a ela. Ok? E por fim, chegamos no nosso último autor desta videoaula. Lembrando que nós encerraremos o Barroco no próximo encontro com o Padre Antônio Vieira. Então, aqui nós temos também um padre chamado de Padre Manuel Bernardes, né? Escreveu numerosas obras de espiritualidade cristã. Então havia sempre a preocupação com o didatismo da linguagem e com essa moralidade de caráter místico. Ele escreveu várias obras, eu trouxe aqui algumas: Luz e Calor, Nova Floresta é um calhamaço, gente. Nós temos na biblioteca da faculdade. Nova Floresta é formado por 5 volumes imensos, né? Então eu tive a oportunidade de dar uma olhada, de Pão Partido em Pequeninos, Exercícios Espirituais, Os Últimos Fins do Homem, Armas da Castidade, Sermões e Práticas. Mas o livro que eu vou trazer, ele é muito interessante, gente, muito interessante. É um livro, inclusive, gostoso de se ler, que é um livro que ele vai tratar dos tipos de roubo, dos tipos de ladrões. O livro chama-se A Arte de Furtar. E aí nós temos uma coisa interessante. É um livro que se enquadra dentro do que se convenciona chamar de prosa didática. Um livro que é utilizado para ensinar alguma coisa. Quer dizer então que o livro nos ensina a roubar? É exatamente o contrário. Nos ensina a identificar os tipos de ladrões, as formas como eles agem e principalmente as formas de puni-los, né? A esse caráter moralista e tal, né? Sua redação ocorreu em 1652. O título da obra, como falei, tem um propósito didático, que nos ensina a identificar os tipos de ladrões, né? A roubalheira, segundo ele traz, né? A roubalheira e a corrupção eram tão gerais que ele não aceitava que ninguém lhe arguísse a obra, à exceção do rei e do príncipe herdeiro, já que todos os restantes lhe eram suspeitos. Uau! Assim, do clero à burguesia, passando pelos militares e pela nobreza, a todos vai o autor descobrindo as unhas, entre aspas. Unhas são as garras, a garra do gato, né? Desculpem os gatófilos, entre os quais me incluo. Então essa gatunagem, a palavra gatuno associada a ladrão, tem a ver com a suavidade dos passos do ladrão, como também essa história da garra, que leva a qualquer coisa, né? Então ele vai falar das unhas, né? Os próprios reis em geral não seriam desprovidos de unhas com que roubar. Mas os exemplos que o autor fornece do roubo geral situam-se todos no reino de Castela, nunca em Portugal. Ele não é bobo. Ao falar dos reis que roubam, ele transfere isso para Castela, que vocês sabem que na época não existia ainda a Espanha. Tinha o reino de Leão, de Navarra, de Castela, e falta mais um aqui que eu não lembro, né? Eram 4 reinos.
A Inquisição, sobretudo dos judeus, é exemplificada na acusação de roubo. E no capítulo em que trata dos que furtam com unhas bentas, o autor evoca, mas para desmentir, certos murmuradores que falavam mal de padres, né? Então ele era muito cuidadoso em apontar, né? Porque, claro, ele podia ser cobrado a ele um preço muito alto, né? É bom que se diga que o manuscrito, composto em 1652, manteve-se inédito durante mais de 90 anos. Por mais de 90 anos a obra não foi publicada, né? Provavelmente corriam em cópias manuscritas, né? Certamente. A obra teve, enfim, a sua primeira impressão em 1743, em Lisboa, pelo livreiro italiano chamado João Baptista Lerzo, dono de uma tipografia no atual Largo de Camões. Ok? Tem mais informações, gente, mas eu vou deixar para que vocês leiam quando o material chegar a vocês. O que eu quero é entrar direto num trecho da obra. Então vamos lá. Todos falam na política. Muitos compõem livros sobre ela. E no cabo nenhum a viu, nem sabe de que cor é. E atrevo-me a afirmar isso assim, porque comigo, pelo fato de eu ter pouco conhecimento dela, da política, sei que é uma má peça, e que a estimam e aplaudem como se fosse boa. O que não fariam bons entendimentos se a conheceram de pais e avós, quem lhes souber, mal poderá ter bom fruto que nasceu de tão más plantas, né? Expressão bíblica, pelos frutos se conhece a árvore. E para que não nos detenhamos em coisa trilhada, quer dizer, em coisa que já foi dita, é de saber que no ano em que Herodes matou os inocentes, deu um catarro tão grande no diabo que o fez vomitar peçonha, veneno. E desta se gerou um monstro, assim como nascem raros, ao qual chamam os críticos razão de Estado. E esta senhora política saiu tão presumida que tratou de casar. E seu pai a desposou com um mancebo, robusto, de más manhas, que havia ter por nome amor próprio. A política casou-se com o amor próprio. Então, o que ele vai querer defender é a vaidade do político. Ele, sobretudo, pensa no seu próprio umbigo. Filho bastardo da primeira desobediência. De ambos nasceu uma filha que chamaram Dona Política. Desculpem, gente. Razão de Estado casou-se com amor próprio. A razão de Estado casou com amor próprio. Deles é que vai nascer a política. A política nasce da razão de Estado e do amor próprio. Dotaram-na de sagacidade hereditária e modéstia postiça. Então, o que eu falei antes continua válido, né? O político, por ser filho da razão de Estado e do amor próprio, só pensa em si. Criou-se nas cores de grandes príncipes, embrulhou-os a todos, teve por aios o Maquiavel, Pelágio, Calvino, Lutero e outros doutores dessa qualidade, com cuja doutrina se fez tão viciosa que dela nasceram todas as seitas e heresia que hoje abrasam o mundo. Não é demais lembrar que nós estamos falando de um período que se seguiu a reforma protestante. Lutero, e aí vai dando origem aos braços dessa reforma, e uma delas é a de Calvino. E eis aqui quem é a senhora Dona Política. E para a termos por tal, basta vermos a variedade com que falam dela seus próprios cronistas, que, se bem advertirmos, cada qual a pinta de maneira que estamos vendo,
que leva toda a água a seu moinho. A ideia de que a política, os políticos só pensam em si. Se é letrado, todas as regras da política vão dar em que se favoreçam as letras, que tudo mais é aire, quer dizer, coisa vã. Se professa armas, o autor lá arruma tudo para Marte, o deus da guerra, né? E Belona, e deixa tudo mais à porta infiere. E se é fidalgo, tudo apoia para a nobreza, o que tudo mais é vulgo inútil, de que não deve fazer conta. Então o político vai procurar sempre favorecer a sua classe. E como temos visto isso hoje, não é, gente? Vários grupos, né? Vários grupos vão buscar, né, só para si. Né? Só para si. Nem quero citar alguns para não ferir sensibilidades aí. Mas vocês sabem do que estou falando. E é a primeira máxima de toda a política do mundo, que todos seus preceitos se encerram apenas em dois: o bom para mim e o mal para vós. E posta nesse primeiro princípio, entra logo a sua mãe razão de Estado, ensinando-lhe que por tudo, corte, sagrado e profano, para alcançar este fim. E que não repare em outras doutrinas nem em preceitos, mas que sejam do outro mundo, porque só do cômodo deste deve tratar e de seu aumento e da ruína alheia. Quantos políticos entram pobres de mavé, né? E se tornam ricos, né? Comprando mansões. Não há grandeza que avulte à vista de outra grandeza. Línguas de todos são seus acrescentamentos. Sou obrigado a me conservar ileso, e não estou seguro, tendo junto de mim quem me faça sombra. Então, gente, analisando o trecho, o mesmo Maçom Moisés diz o seguinte: embora o estilo do autor da arte de furtar esteja longe da clareza meridiana da sintaxe do padre Manuel Bernardes, ou da compacta silogística do padre Antônio Vieira, percebe-se que ele vai direto aos pontos dignos de crítica e sátira. Provavelmente não mereça figurar lado a lado com os mestres do vernáculo, mas como prosador satírico, pode alinhar-se entre os primeiros. Suas observações agudas e penetrantes surpreendem a multiforme corrupção que graçava na corte de Dom João IV, logo após a restauração. Só para lembrar, a restauração foi o momento em que Portugal consegue retomar sua autonomia. Ele passou por longo tempo sob o comando da Espanha. Depois que em 1578 Dom Sebastião morre, como não deixou herdeiros, o trono português passa a ser comandado pelo trono espanhol. Então, depois de longo tempo, né, no século XVII, ainda no finalzinho da primeira metade do século XVII, Portugal retoma, e esse período foi chamado de restauração. Então, como havia muita corrupção na época, né, isso fez com que a arte de furtar tornasse um rico e flagrante documento da sociedade portuguesa em meados do século XVII. Na verdade, a obra interessa a história literária e mais ainda a história da cultura. E encarada desse ângulo, pede à justiça que se lhe saliente o conteúdo satírico, o qual, sem exagero, poderia ter sido concebido nos dias de hoje. Aquilo que eu vim falando, né? Muito desse cenário a gente enxerga nos dias de hoje. Há uma modernidade na obra. Basta para dirimir qualquer dúvida a respeito que abstraiamos por momentos a linguagem, que a obra está vazada, e as metáforas barrocas, para se ver como fala realmente de coisas da modernidade. Ok? Então, gente, com a arte de furtar, nós chegamos ao fim da nossa 12ª aula. Que vocês leiam aí os textos sobre esse período histórico, sobre esses autores, e já antecipem a leitura sobre o padre
Antônio Vieira, que será o assunto da nossa 13ª videoaula. Então, um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.